Muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É muito gratificante ter todos vocês aqui me acompanhando. E eu sou muito grata a todos que tiraram um tempo para participar dessa super aula que vai rolar aqui hoje. Sim, aula. Não é uma livezinha ou qualquer coisa de entretenimento, mas uma verdadeira aula para você, tá bom? Então anota tudo que eu vou te falar e escreve tudinho, porque no momento em que essa mega aula acabar, você pode pegar tudo que aprendeu aqui e começar a colocar em prática se quiser, tá bom? Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Eu quero falar hoje sobre algo inédito que até hoje eu nunca tinha revelado em nenhum lugar. Eu quero falar sobre um método. É um passo a passo que vai tirar você de onde você está agora com seu biscuit e vai te levar para outro nível na modelagem. Ó, é o seguinte, hoje eu quero falar para você como que é possível evoluir 5 anos do biscuit humanizado em 4 meses, podendo aprender a faturar até 3 mil por mês. Sim, gente, isso mesmo que você ouviu. Uma evolução de 5 anos, que é muito tempo, em um prazo de 4 meses e aprender a faturar até 3 mil por mês. Isso é totalmente possível, tá? Mas antes de te mostrar como que isso é possível, eu quero saber uma coisa. Você tem medo do biscuit humanizado? Fala pra mim. Se você tem medo, deixa no comentário. Você acha muito difícil? Você se sente por acaso perdida e não sabe nem por onde começar? Por acaso você acha muito complicado fazer um simples roxinho? Você tem aquele medo de pegar encomendas, caso você já trabalhe com biscuit por achar que não vai ficar parecido com o cliente? Sabe aquele medo de ser uma coisa tão difícil que vai te decepcionar? Você tem esse medo? Fala pra mim. Eu sei que nesse momento várias coisas podem estar passando na sua cabeça. Coisas do tipo como, eu não sou capaz, é preciso ter dom para fazer trabalhos assim, ou sei lá, biscuit não dá dinheiro, biscuit é só uma massinha, ou eu não tenho capacidade de aprender. Eu sei que isso pode estar passando na sua cabeça, porque eu também já estive aí onde você está. Um dia eu também acreditei que precisava de dom e que eu não seria capaz. Um dia eu também acreditei que eu precisaria de anos e anos e anos para chegar em algum lugar. Mas, gente, eu mudei esse jogo. Eu virei a mesa. E hoje você vai mudar esse jogo junto comigo, tá? Porque hoje, nessa nossa super aula, eu vou te ensinar como que você faz para evoluir 5 anos no biscuit humanizado em 4 meses. E ter o que é necessário para faturar até 3 mil por mês trabalhando em casa. O que vai rolar aqui não é só mais uma live, e sim um verdadeiro evento. Hoje a gente vai virar esse jogo, tá? Então, vamos ao que interessa? Evoluir 5 anos em 4 meses e faturar até 3 mil por mês com seu biscuit humanizado. Você acha que isso é possível? Olha, eu também teria as minhas dúvidas se eu estivesse no seu lugar. Eu também teria as minhas dúvidas se isso não tivesse acontecido comigo. Se isso não tivesse acontecido na minha vida. Para você ter uma ideia, eu quero te mostrar alguns dos meus trabalhos. Esse foi um trabalho lá do comecinho, quando eu comecei a fazer biscuit. Essa foi a minha primeira peça. Nesse outro aqui, eu já tinha uns 2 anos modelando e ralando muito. Agora eu vou mostrar para você um dos últimos trabalhos que eu fiz antes de começar a usar o método que eu vou te mostrar hoje. E uns 4 meses depois, aplicando esse método, esse foi o resultado. Olha que incrível! Agora me diz, você consegue notar a diferença? Você consegue perceber o tamanho da evolução fazendo sem um método organizado e depois com um método organizado e passo a passo. Outra coisa, nessa mesma época que eu não tinha um estudo, eu também não tinha uma forma, né? Eu não tinha um método para vender o meu trabalho. Era assim que eu vendia o meu biscuit, em feiras de rua, para amigos, de vez em quando uma rede social. Era assim que eu vendia o meu trabalho, gente. E assim, nada de errado com isso, tá? Mas a questão é que o que eu vendia não pagava
pagava nem as minhas contas. E as feiras, apesar de me proporcionar uma experiência maravilhosa e muitas amizades, na maioria das vezes me dava era prejuízo. Porque pensa, eu tinha que me deslocar, gastar com transporte, gastar para comer fora de casa e além de tudo tem a entrada da feira que é paga. E tinha tanta coisa linda lá que eu acabava trocando os meus trabalhos pelo trabalho das colegas. E aí eu não vendia quase nada no final. Então eu quase sempre saía no negativo. Agora esse é um relatório de um mês de vendas. Olha a diferença. Isso porque eu fecho a minha agenda e limito o número de pedidos para me dedicar cada dia mais a ensinar. Você consegue perceber a mudança de paradigma? Antes, eu tinha que ficar brigando com o cliente por causa de preço. Ou ouvindo o cliente dando preço no meu trabalho, dizendo que valia tanto ou não tanto. Ah, fulano faz mais barato que você. Hoje, quando eu quero vender, eu faço um anúncio e espero os clientes virem falar comigo. Quando eu vendi o suficiente, eu faço uma publicação dizendo que a minha agenda está fechada e pronto. Por isso eu posso dizer com propriedade que sim, é totalmente possível evoluir 5 anos em 4 meses. E sim, é totalmente possível faturar R$3.000 por mês com biscuit. É possível. E assim, gente, eu vivi os dois lados da moeda, sabe? Eu passei pelo que você pode estar passando hoje, mas eu dei a volta por cima. Por isso, eu me considero uma pessoa com propriedade para te ensinar o que eu vou ensinar hoje. Eu sou uma pessoa com dom? Como você pode perceber as fotos dos trabalhos? Não. Eu sou uma pessoa extraordinária que nasceu para isso? Não, também. Eu sou uma pessoa que ralou muito, estudou muito durante 5 anos, que já ouviu muito comentário negativo de cliente. Só para você ter uma ideia, eu já ouvi de cliente que ele ia pegar a escultura que encomendou de mim, que eu fiz com tanta dedicação e carinho, e dar pro neto brincar, pois ele não tinha gostado. E hoje eu recebo depoimentos lindos que me emocionam de verdade, sabe? Que tocam o meu coração. E é por esse motivo que você deve me ouvir hoje. É por esse motivo que eu me considero uma pessoa capaz de te ensinar o que eu vou ensinar hoje. Um método que pessoas normais, como eu e você, pode usar para evoluir no biscuit humanizado. E até viver somente de biscuit se esse for o seu sonho. Tudo que eu vou te ensinar é o resultado de 5 anos de muito suor e lágrimas até chegar nesse método. Não é algo que eu peguei em algum lugar e estou repassando, sabe? É fruto da minha experiência. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu não tenho segredinhos. Eu não escondo nada, sabe? Quando me perguntam, eu falo. Eu não tenho dessa de, certa coisa eu só ensino pra quem me paga. Não, não tenho isso, sabe? Eu revelo tudo, tudo mesmo. Às vezes sou até muito sincera. Mas isso que eu vou te mostrar aqui hoje, eu nunca falei em lugar nenhum. Então fica comigo até o final, que eu vou te revelar o processo. O passo a passo, simples e descomplicado, tá? Vamos desconstruir essa máscara de que o biscuit humanizado é difícil. E eu vou te mostrar cada ponto de como evoluir 5 anos no biscuit humanizado em 4 meses. E vou te ensinar como faturar até 3.000 por mês com o biscuit. Depois dessa aula, você vai saber todo o caminho das pedras para chegar onde você quer chegar, que é modelar uma peça que pareça com a referência, tá? Você vai ser capaz de vender seu biscuit e até viver disso, se essa for a sua vontade, tá bom? Agora eu quero, meus amores, que vocês se imaginem vivendo assim, uma evolução linda, podendo faturar 3.000 por mês, realizada com a sua arte, vivendo exclusivamente do biscuit, trabalhando em casa, se essa for a sua vontade, ou até mesmo, sei lá, tendo seu próprio ateliê super popular. Você consegue, assim, se imaginar recebendo dezenas de depoimentos lindos, clientes satisfeitos, felizes? Pois eu quero que você se imagine assim, porque depois de hoje, se você quiser, você vai ser capaz. Para isso é muito importante que vocês fiquem até o fim da aula, tá? Porque no final da aula eu vou revelar uma super oportunidade para quem quer avançar nesse caminho da modelagem. E eu sei, gente, que mesmo te mostrando isso, você ainda pode se perguntar se isso serve para você também, tá? Por isso eu quero te mostrar uma coisa sobre uma das minhas alunas, a Marjorie. Vocês já devem ter me ouvido falar sobre a Marjorie, né? A Marjorie também tinha todos os problemas e inseguranças que eu creio que você também tenha, tá? A Marjorie também tinha medo do biscuit humanizado.
ela também desconhecia o potencial que o biscuit poderia levar aos trabalhos dela. Ela não tinha ideia de como começar na modelagem humanizada, para vocês terem uma ideia. Mas acontece que ela tinha um sonho e vários projetos que ela queria colocar para rodar. Então um dia ela resolveu dar um basta e tomou os passos necessários para aprender o biscuit. Ela virou a minha aluna e em questão de meses o trabalho dela teve uma evolução incrível. E esses são alguns trabalhos feitos em aula. Essa bruxa maravilhosa e esse duende que parece que tem vida. Diferente de mim, gente, a Marjorie, ela não trabalha com biscuit sob encomenda, sabe? Ela faz coleções e peças que ela tem vontade. E aí sempre que aparece alguém sempre aparece alguém querendo comprar os trabalhos dela, né? Pra você ter uma ideia, às vezes eu tenho que convencer ela a vender porque ela não quer. Eu fico insistindo, falo, vende, leva sua arte pro mundo. E aí ela acaba cedendo, mas eu tenho que ficar em cima. Então, como eu disse agora há pouco pra você, eu quero que você comece a se imaginar vivendo isso também, sabe? Agora, eu vou te mostrar como é que isso pode ser possível pra qualquer pessoa, tá? Bom, vamos então ao que interessa de fato. Eu vou te ensinar tudo que eu aprendi com esse método. Eu vou te ensinar tudo que eu ensinei pra Marjorie, pra Bia, pra Gal, pra Dri, pra Juliane. Só que antes de te ensinar tudo que eu ensinei pra elas, eu tenho que te ensinar de uma forma mais profunda como que isso começou na minha vida. Eu vou te mostrar como que esse método surgiu. E por que que eu preciso te mostrar como ele surgiu? Porque se eu te explicar todo o método sem que você saiba como que ele nasceu, você não vai entender o poder que ele tem e o que eu estou prestes a te ensinar, tá? Eu vou começar bem do comecinho mesmo, para você pegar o ponto de virada que pode te ajudar muito a encontrar o seu ponto de virada também. Gente, tudo começou há 5 anos atrás. Ó, eu tava vivendo tipo um momento muito legal da minha vida, mas ao mesmo tempo era um momento muito frustrante. Porque eu tava casada há pouco tempo, eu tava no fim da minha faculdade de Direito. E assim, eu sei que isso pode parecer o início da história perfeita, mas não era pra mim. Isso porque eu tava totalmente infeliz na faculdade, eu não queria seguir a carreira do Direito, mas eu me sentia tão perdida, sem ideia do que fazer, que eu fui ficando até terminar minha faculdade. E um dia em casa, já formada, eu estava totalmente sem perspectiva e sem saber o que fazer. Eu não tinha um trabalho, e apesar de ter feito a faculdade, eu não tinha OAB, então eu não podia advogar. E para piorar, ainda tinha um sentimento horrível de ter que depender de outras pessoas. Isso porque eu não tinha como me sustentar, né? E eu não tinha de onde tirar dinheiro, eu não queria trabalhar das 8 às 5 para ninguém, e nem seguir o caminho que todo mundo seguia, sabe? E aí foi então que eu resolvi pesquisar sobre algo que fazia o meu coração bater mais forte desde sempre: a arte. Depois de muita pesquisa, eu encontrei algumas coisas sobre biscuit e me lembrei que quando eu era bem pequena eu já tinha feito biscuit. Eu tinha uns 9 anos mais ou menos. E aí eu pensei, por que não, né? Eu arrumei 1 quilo de massa branca, alguns palitinhos de dente, cotonete e uma tinta guache. E comecei. Mas como vocês puderam ver, no início meu biscuit não era bonito e não tinha o que era necessário para ganhar dinheiro, né? Então eu estudei, ralei muito e muito, sempre sozinha. Até que eu tomei a decisão e falei pra mim mesma, assim, pra todo mundo que eu ia viver de biscuit. E me lancei no mercado. E eu acho que foi até um pouco prematuro, sabe? E eu posso dizer pra vocês que quase ninguém me apoiou. Eu fui muito recriminada pela minha decisão. Isso porque pra todo mundo, o certo a se fazer era continuar na carreira do direito, né? Tipo, tirar minha OAB, seguir o padrão de todo mundo. Tipo, para de loucura, Carol, faz o que todo mundo faz que é mais seguro, vai dar mais certo. Era isso que eu ouvia. Você tá perdendo de ganhar dinheiro. Esse tipo de coisa, sabe? Mas eu não queria isso. Por isso eu ignorei todo mundo e segui no biscuit. Eu comecei a tentar vender as minhas peças. O que acontece é que eu fazia o que estava todo mundo fazendo. Os mesmos trabalhos, as mesmas pinturas. E por isso eu ficava sempre naquela guerra por preço. Quando pegava algum trabalho de lembrancinhas, por exemplo, eu passava dias e dias confeccionando lembrancinhas, muitas mesmo, para no final ganhar R$200. E olhe lá quando eu ganhava isso.
meu braço chegava a doer, minhas costas chegavam a doer. E aí, uma busca para faturar mais com o meu trabalho, eu descobri o mundo dos biscuits humanizados. O que acontece é que, como a maioria das pessoas, eu fiquei muito insegura no começo. E eu achava que aprender os humanizados seria, muito difícil. Eu achava que tinha que ter dom para fazer os trabalhos que eu via na internet. E eu morria de medo de pegar um trabalho e meu cliente não gostar. Mas acontece que eu resolvi dar um basta nos meus medos e inseguranças e enfiar a cara de novo, como eu tinha feito pela primeira vez. E sabe o que aconteceu? Adivinha? Tudo que eu tinha medo se realizou. Realmente aprender os humanizados na época foi muito difícil. Eu realmente frustrei muito dos meus clientes e ainda assim eu não sabia vender os meus trabalhos. E sabe o que é pior? Se sobre biscuit fofinho já não se encontrava muita informação relevante na internet, agora você imagina sobre humanizados. Não achava nada. E, gente, eu ralei muito mesmo. Eu lutei muito mesmo, incansavelmente. Eu passei tudo de experiência ruim que eu podia passar, sabe? Mas eu cheguei em um ponto que eu falei pra mim mesma, assim, eu olhei pra mim e falei, ó, Carol, ou você toma a decisão de se aprimorar e virar uma profissional, ou você larga a mão de tudo isso e segue o que todo mundo fala. Vai fazer uma OAB, vai fazer um concurso público e vai viver infeliz o resto da vida. Não foi que isso é ruim, mas pra mim na época era, né? Isso aconteceu quando eu recebi do cliente aquele comentário que a minha escultura viraria brinquedo de criança, sabe? E naquele momento eu tomei a decisão de mudar. E eu mudei, e eu transformei o meu trabalho no que ele é hoje. E isso, gente, aconteceu em meses. Eu criei um método, eu comecei a fazer esculturas realmente parecidas com os meus clientes, sabe? E eu comecei a vender mais os meus trabalhos. É claro que isso só foi possível por conta de todos os erros e acertos que eu tinha cometido. Também não foi do além que esse método surgiu, né? Não apareceu assim, mas agora eu estava vendendo bem, ganhando meu dinheiro e feliz. Só que sabe quando aquela pontinha assim de alguma coisa começa a incomodar no coração da gente? E eu comecei a dar uma vontade muito grande de passar pra frente esse conhecimento. Eu não podia ser egoísta e guardar só pra mim. Eu não podia guardar aquilo só pra mim. E aí eu fiquei muito relutante no começo, porque assim, eu achava que eu não sabia ensinar. Eu nunca dei aula, né? Como que eu vou fazer? Que eu não saberia passar meus conhecimentos. Mas mais uma vez eu dei um basta. E hoje, além de trabalhar com encomendas, eu faço algo que eu amo ainda mais, que é ensinar outras pessoas, que é transformar a vida de outras pessoas através da arte. Bom, agora que você sabe de onde surgiu, deu pra entender? Agora que você sabe que esse método surgiu porque eu precisava de uma evolução rápida em pouco tempo, agora sim eu posso começar a te ensinar sobre o método 543. Ó, e para começar a te ensinar por que esse método funciona tanto, por que ele dá tão certo, eu preciso te mostrar por que a forma que a maioria das pessoas tenta fazer e vender o seu biscuit não dá certo. Cara, pra mim uma das coisas que eu vejo que mais pega é que a maioria das pessoas não tem uma metodologia. E por metodologia, eu não quero dizer que todo mundo tem que criar o seu método como eu fiz. Não é isso não. O que eu quero dizer é que a maioria não tem um roteiro para confeccionar o seu humanizado. A questão é que o biscuit humanizado tem começo, meio e fim. É simples assim. Existe uma ordem, existe uma organização lógica na parada toda. E você não pode começar, por exemplo, pelo meio sem ter feito o início. Eu canso de ver por aí a pessoa que ainda nem ajeitou a estrutura da cabecinha da sua escultura e já tá pensando no detalhe do lábio, tá pensando no cantinho do olho. Gente, isso está errado. É igual, por exemplo, fazer um bolo. Eu não posso colocar o bolo e depois untar a forma. Não tem muita lógica, né? Você consegue entender essa questão? Pra quem tem filho, ó, eu vou fazer uma pergunta. Você primeiro dá banho na criança ou coloca a roupa limpa? Não é óbvio? Pare e pense um pouquinho. E com o biscuit, gente, também é assim. É óbvio. Mas mesmo assim, eu vejo muita gente cometendo esse erro. E esse é um erro crucial, tá? Então vamos ficar muito atento. E começa já a anotar.
Um outro erro muito comum é não saber observar a peça. Olha, quer ver uma coisa muito comum que eu vejo nas esculturas por aí? Os olhos muito separados, pura falta de observação. E, gente, eu entendo, tá? Porque olha essa escultura que eu fiz antes de confeccionar do jeito que eu faço hoje. Olha a separação dos olhos, olha o tamanho dos olhos. As pessoas erram também fazendo os olhos grandes demais, as orelhas muito para cima, o nariz começando lá no meio da testa. Coloca a mão no seu rosto agora e observa onde que o seu nariz começa. Não é aqui no meio da testa, tá? É aqui. Mas mesmo assim, eu vejo muita gente fazendo isso. E é pura falta de observação, tá? Mas eu super entendo. Porque na maioria das vezes, essas pessoas nem sabem como se observa uma escultura de uma perspectiva de um artista, sabe? Você quer ver um outro erro muito comum que acontece, que a maioria das pessoas faz? É não saber conversar com o cliente. Cara, como eu vejo gente que fala de qualquer jeito com o cliente, que não mostra o benefício do seu produto, sabe? O que eu vejo normalmente são pessoas falando da sua escultura como se estivesse explicando futebol para um alienígena. Falando tipo coisas técnicas como essa peça é feita de tal coisa, com tal estrutura, tem tantos centímetros, para conservar melhor você tem que fazer isso e aquele outro. Gente, não é que isso não é importante, é de fato importante, mas é a última coisa que você vai falar. A primeira coisa é mostrar o sentimento do seu trabalho, sabe? A alegria que ele traz, a emoção que ele vai levar. A venda, gente, é algo emocional. O que vem depois é só para confirmar se o produto realmente serve para aquela pessoa, né? Mas quando chega na parte técnica, a venda já tem que estar toda feita. Olha, eu poderia sim passar horas e horas falando sobre muita coisa que eu vejo de errado, mas eu creio que para quem quer fazer biscuit humanizado e vender as suas peças, esses talvez sejam os principais erros, tá? Então vamos parar de cometer esses erros, beleza? Agora eu quero te mostrar a diferença de fazer com um método organizado, tá? Com um passo a passo, com um roteiro, que é o roteiro que eu uso hoje e que faz parte da metodologia 543. Então a gente vai dividir em parte, assim, para ficar algo bem organizado e você conseguir anotar tudo, tá? Para fazer qualquer escultura, nós temos que ter alguns elementos, que hoje eu vou chamar de pilares. E quais são esses pilares, Carol? São o seguinte: primeiro pilar, observação da referência. O segundo, estrutura da peça. O terceiro pilar é a blocagem da peça. O quarto pilar é a observação e proporção da escultura. E o quinto é a finalização da modelagem. Eu vou explicar um aqui agora para você conseguir entender. E o sexto é a queridinha, a pintura da peça, tá? Olha para você ver a diferença da organização antes de iniciar a peça. Mas isso, gente, que eu estou mostrando para você, ao longo do tempo se torna algo tão intuitivo, fica tão gravado na sua cabeça, que você não fica mais se preocupando com parte 1, parte 2 e parte 3, sabe? Só que no início isso te ajuda muito, porque você não fica perdida, tá? Então a gente vai começar com a primeira parte, as referências. Por que é tão importante isso, Carol? Porque se treinarmos nossos olhos, tudo fica mais fácil. Não é algo difícil. É apenas treino. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Se hoje eu te falar que entre um olho e outro temos a medida de um terceiro olho, e se eu te falar que o nosso pescoço, por exemplo, não é reto, ele é inclinado para frente, né? E se eu te falar que a nossa orelha normalmente bate com o finalzinho aqui da nossa sobrancelha e com o finalzinho do nosso nariz, eu tenho certeza que a partir desse momento você sempre vai observar isso nas pessoas e vai lembrar desse momento aqui agora eu te falando, tá? Você tá vendo como que essas medidas são muito simples? Viu, memorizou, analisou e descobriu uma medida rápida de forma simples e fácil. Isso que eu tô te mostrando, eles são atalhos na observação da referência. E como esses, existem muitos outros atalhos. Então, por que mesmo assim, Carol, eu tenho que olhar a referência? Por que eu não posso aprender isso e
sair fazendo qualquer coisa, porque nem sempre é assim, tá? Olha só essas fotos para você ver algumas particularidades. Olha como que a orelha de um é diferente da orelha do outro, até a inclinação dela tá diferente. Olha essas duas pessoas de perfil, olha como que a inclinação facial é diferente. Está vendo como que elas são diferentes? Olha a inclinação da boca para o nariz, do nariz para a testa. Acontece que a maioria das pessoas não observa isso e sai fazendo a escultura de qualquer jeito. E aí quando termina, parece que fez outra pessoa. São detalhes e detalhes tão simples, mas que fazem o seu trabalho dar um verdadeiro salto. A questão é que muitas vezes a gente não sabe para onde olhar. Mas sabendo que essas medidas básicas existem, você faz uma anotação. E toda vez que for fazer a sua escultura, a sua modelagem, você observa esses pontos, tá? Sempre tenha essa observação, é muito importante. Por exemplo, você tá com papel e caneta aí, né? Já pegou, né? Se você não pegou ainda, já pega, que eu vou passar medidas importantes agora. Eu vou até esperar um pouquinho. Já anota aí para você observar da próxima vez que você for fazer uma modelagem, tá? A distância entre os olhos é normalmente a medida de um terceiro olho, mesma medida. A altura da orelha confere se ela bate com o nariz e com a sobrancelha. Ó, o nariz, observa que o final da narina bate com o início do cantinho do olho. Isso é na maioria das vezes, tá? Sempre observa isso. A boca, ó, anota aí que o final do lábio é alinhado com o começo da íris. Outra coisa, coloca a referência de perfil e observa a inclinação do rosto. Do queixo ao lábio, da testa ao nariz. A gente já sabe, olha essa inclinação do pescoço. Ele não é reto, ele é inclinado para frente. Olha aqui, gente, uma das medidas do corpo. Tá vendo como que o cotovelo bate bem no meio da cintura? Olha lá que legal. Você sabia disso? Uma outra coisa muito importante é observar as 3 divisões que a cabeça humana tem. A gente divide o tamanho da testa, da sobrancelha até o fim do nariz e do fim do nariz até o queixo. Olha ali as divisões. Normalmente, a maioria das pessoas tem 2 dessas medidas iguais e uma diferente. Você tá vendo como que são coisas simples? É só questão de olhar para a referência. E quando você faz isso, o seu humanizado tende a ficar muito, muito mais parecido com a pessoa. Para mim, esses são os pontos mais importantes de se observar. É claro que existem vários outros pontos que fazem o nosso trabalho melhorar muito, mas eu teria que fazer uma aula inteira só sobre referência para conseguir te mostrar todos eles. Então, recapitulando, o primeiro pilar é observar a referência, tá? Esses pontos principais. O segundo pilar é a estruturação da peça. Aqui está o pulo do gato que vai acelerar muito, mas muito a sua evolução. Existem várias formas de se modelar um rosto, por exemplo, mas eu considero 3 como as principais. As 2 primeiras formas são bem iniciantes e fundamentais, mas a terceira é o que mais diferencia um trabalho, sabe? Se existe algo que é um acelerador da evolução, é a terceira forma, e é de coração. Todas dão certo, e eu acho que você tem que aprender pelo menos um pouquinho de todas, mas essa com certeza é a melhor. Todos os exemplos que eu vou dar aqui é como se fosse um rostinho, mas pro corpo, gente, segue a mesma lógica, tá? É que eu não tenho tempo hoje de mostrar uma escultura tipo completa, não dá, é inviável. Mas é só seguir o que eu tô explicando da cabecinha para todo o corpo, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra você. A primeira forma, se fazer uma estrutura, é com isopor. Você pode usar uma bolinha, cortar o seu isopor mais ou menos no formato da peça, da cabeça, né? Ou do corpo. Para isso, você tem que ter alguma habilidade e saber um pouquinho sobre anatomia, porque você vai cortando. Você vai observar a sua referência para fazer tudo certinho. Eu acho bem válido você saber dessa forma, tá? E eu sempre ensino isso para os meus alunos da forma mais descomplicada possível, porque ela te dá uma boa base. A segunda forma é com papel alumínio, tá? É a
Mesma coisa basicamente do isopor, a diferença é que o papel alumínio é mais fácil de moldar porque você amassa ele, né? Então você consegue dar mais forma antes de começar de fato a colocar a massa. Agora a terceira forma, a mais simples e mais descomplicada, é um divisor de águas para quem quer evoluir no mundo do biscuit. A terceira forma é com um crânio, como esse aqui, ó. Ele já vem pronto, então você não tem que ficar se preocupando muito com a anatomia, porque já está tudo feito aqui, tá? O que você vai fazer basicamente é jogar massa por cima como se fosse uma pele e vai dando formato de forma simples e descomplicada. Assim, não tem mistério, tá? 50% do trabalho já está feito. Olha, eu não consigo te mostrar hoje aqui o passo a passo, confeccionando, modelando o rosto, né? Não tem. Mesmo que eu queira muito, por conta da nossa limitação de tempo, eu não consigo. Mas eu posso te garantir que sim, é simples de se fazer. Pode acreditar em mim. Isso aqui é um divisor de águas. Fazendo uma comparação, gente, bem besta, assim, bem besta. O que é mais fácil? Me fala. Fazer uma receita de bolo no início ao fim, colocando um por um dos ingredientes, ou comprar aqueles bolo pronto que você só mistura tudo e coloca para assar. O pronto é mais fácil, não é? Mas aqui, diferente do bolo, que o caseiro é bem melhor, com o crânio, como você viu, o resultado é muito superior. Então, recapitulando, o segundo pilar é a estruturação da peça. É fazer uma escultura correta antes de se preocupar com os mínimos detalhes. Entendeu? Agora eu quero mostrar para você o terceiro pilar, a blocagem da peça. Como você já está fazendo uma coisa toda organizada, quando você chega aqui já não tem muito mistério. Quando você já observou bem a sua referência, fez todas as marcações que tinha que ser feita, você preparou a estrutura que, como vimos, é muito melhor que o esqueleto pronto. E a blocagem é só um nome bonito para falar que chegou a hora de colocar a massa na escultura. Chegou a hora de dar forma para a sua escultura. Muita gente se perde aqui porque ficou olhando a coisa de uma forma muito abstrata, sabe? Mas é simples. Se você passou, por exemplo, pelo pilar 1 e 2, agora é fazer o seguinte: dividir tudo em forma geométrica e depois pensar no que é cada coisa de fato. O que eu quero dizer, gente, é assim, ó. Quando você for fazer um braço, por exemplo, não fica pensando nele como um braço mesmo no começo, sabe? Você pensa inicialmente nele como um simples cilindro. Tipo essa foto, ó, que a gente vai mostrar pra você. Você pensa no braço como uma forma geométrica. Aí, depois de feito o cilindro, você vai adicionando as outras partes. O ombro, as divisões dos músculos. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o antebraço já pronto, todo detalhado? Não. Você vai fazer outro cilindro na parte de baixo e só depois de ter dado o formato inicial que você vai pensar em musculatura no antebraço, tá? Isso é algo que causa muita confusão para quem não tem um método. Por exemplo, normalmente a pessoa faz malemar uma estrutura e já sai tacando músculo em tudo. Aí fica aquela coisa toda torta e desproporcional. Isso a gente vai usar pra tudo na modelagem, tá? Anote isso aí como uma regra. Na hora da blocagem da peça, ou seja, na hora de adicionar a massa, você vai sempre pensar em forma geométrica. Você vai fazer a estrutura da peça e só depois vai pensar em musculatura, as veias, detalhes e tudo mais que vem agregado, tá? Então, recapitulando, o terceiro passo é a blocagem da massa, que é colocar a massa da escultura. Agora, o quarto pilar é a observação e proporção da escultura. Esse quarto pilar eu divido, na verdade, mais por uma questão didática, sabe? E por que eu tô te falando isso? Porque esse quarto passo é meio que... ele anda junto, meio paralelo ali, com o terceiro passo também. Até um pouquinho com o segundo, na verdade. E isso acontece porque quando você vai construindo a estrutura da peça, você já observa um pouco da proporção da sua escultura. Ó, eu vou dar um exemplo. Esse esqueleto completo aqui,
por exemplo, ó. Olha ele aqui. Quando essa base foi construída, ela já teve um trabalho de observação para ficar proporcional. Você tá vendo sobre aquela medida, como eu falo, do cotovelo? Ele bate na cintura. Tá vendo a quantidade de cabeças mais ou menos que ele tem? Tá vendo a proporção do tamanho da costela para a cabecinha? E na hora de colocar a massa na peça, que é o terceiro passo, ou seja, o terceiro pilar, você também vai observar a proporção. Se tá tudo certinho, se tá todo bonitinho. E como que você vai fazer isso, meu amor? Seguindo o pilar número 1 de novo, que é o quê? Você lembra? Observar a referência. Você está começando a perceber que esses pilares seguem uma sequência no começo e depois eles começam a se interligar? Dá para notar isso? Gente, eu não tenho como descrever para você. Como fazer isso é muito mais simples do que você imagina. Ó, sem uma base pronta, olha a diferença. Eu teria que montar toda essa estrutura, eu teria que analisar tudo detalhadamente. E agora, com uma base pronta, eu não tenho que fazer nada disso. A escultura fica muito mais simples de ser confeccionada e muito mais correta. A verdade é que aqui a margem de erro acaba sendo muito pequena, sabe? E não é. Você percebe como que o biscuit humanizado não é nem de longe esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa que é? Tá vendo como que não precisa ter medo? É lógico. Se você não tem uma intimidade com a modelagem humanizada, você vai ter que treinar um pouco. Você vai ter, claro, que fazer alguns exercícios. Vai ter que estudar um pouco. Também não existe uma mágica, né? Você que vai pegar a peça e do nada vai fazer um trabalho incrível, a coisa mais linda do mundo na primeira modelagem. Não é assim. Leva algum tempo de treino e é por isso que eu falo que é evoluir 5 anos em 4 meses e não 5 anos em 20 minutos. Mas você pode ter certeza que se você continuar praticando, a sua próxima escultura vai ser sempre melhor que a atual. Eu vejo isso, gente, com as minhas peças. A cada dia elas estão ficando melhor. E não sou eu que estou dizendo isso. São as pessoas que estão ao meu redor. E eu tenho toda a certeza do mundo que isso pode também acontecer com você, tá? Então, recapitulando, vamos lá, pra gente não se perder. O quarto pilar é a observação e proporção da escultura. Tá tudo ok nas medidas? Fechou? Agora nós estamos chegando quase no fim da modelagem, então vamos passar para ele. O quinto pilar, a finalização da modelagem. Ó, agora, veja bem, só agora, depois de passar por todo o processo, é que nós chegamos à etapa final. Tá vendo como tem um começo, meio e fim? Agora eu vou começar a me preocupar com os detalhes. Agora eu vou começar a me preocupar com o detalhe do lábio, porque assim, não teria como eu chegar aqui sem ter passado por todos os pilares antes. Pensa se eu não tivesse observado a minha referência. Pensa se eu não tivesse feito, por exemplo, uma boa estrutura, ou se não tivesse proporcional. Eu sei que muita gente pensa que tem que pensar num detalhezinho logo no começo, porque o biscuit seca, tá? Mas olha, eu vou contar uma coisa que pouca gente conhece, e é de verdade mesmo, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Esse é um estilete de precisão. Talvez na câmera não apareça muito bem, mas é uma das ferramentas que eu mais uso. Depois que meu biscuit tá seco, eu arrumo ele retirando a massa, cortando, raspando aonde eu acho necessário, sabe? Eu vou dando todo um acabamento na minha escultura. Aliás, eu posso dizer que tem parte que, obrigatoriamente, eu tenho que fazer com o estilete, tá? Eu faço com esse estilete de precisão, porque ele é pequeno e é ótimo para esse tipo de trabalho. Isso significa que eu tenho que esperar secar a massa para cortar, retirar a massa, fazer o que eu quero, sabe? E outra coisa que é feita aqui na parte da finalização são as roupas, o cabelo por último, sempre o cabelo por último. E se você fez a escultura de uma cor só, o banho da peça para preparar ela para o nosso próximo pilar, que é algo, gente, que eu indico muito, tá? Enfim, aqui é a parte que se tem que lixar a peça, a gente vai lixar. Se tiver que cortar, a gente vai cortar. Daqui você não vai sair até arrumar cada detalhe que tiver que ser ajustado, tá? Então, beleza. Arrumou os detalhes? Deu aquela estilizada com a roupa?
fez um cabelão massa, ajustou tudo que tinha que ajustar. Perfeito? Tudo ok? Agora a gente passa para qual parte? Ela mesma. A tão esperada, a tão amada. A pintura. O nosso sexto pilar. Cara, eu não tenho como frisar o quão importante é uma pintura numa escultura. Gente, muito, 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 muito mesmo. Mas acontece que se você não tiver feito todos os outros passos que eu te falei, não tem pintura no mundo que vai salvar sua peça. Não tem. Funciona assim, gente. A pintura disfarça um errinho ou outro? Claro que sim. Com certeza. Mas ela também não transforma uma peça ruim em boa do nada. Ela não é uma coisa milagrosa, entende? E ela deixa assim, gente, ela deixa o que tá bom melhor. É isso que a pintura faz. Pra você ter uma ideia, olha essa caneca que eu fiz sem pintura. Olha agora com pintura. Olha a diferença. Olha a diferença disso. Você acha que deu diferença? Gente, a pintura dá vida na peça. A pintura é uma parte fundamental para encurtar a sua jornada no biscuit humanizado, de 5 anos para 4 meses. Eu vejo muitas pessoas que usam só massa tingida, modelam super bem, mas na hora de dar um acabamento, trabalhar com luz e sombra, entender uma paleta de cor, elas falham. E aí, meus amores, mora o perigo, porque a pintura faz sim toda a diferença. Entendendo isso, o processo fica muito mais fácil. Porque além de você já estar modelando de forma mais realista com auxílio dos crânios, você ainda vai estar fazendo pinturas de cair o queixo. E como que eu faço isso, Carol? Com aquarela e giz pastel. Só isso. Se você tiver esses 2 tipos de tinta, você já será capaz de pintar excelentes esculturas. De aumentar a demanda de pedido no seu ateliê e de agradar de fato o seu cliente. Deixa eu te explicar passo a passo como que funciona o processo de pintura meu completo para você não ficar com nenhuma dúvida. Para você entender que não tem segredo. Passo 1 da pintura é o tingimento da massa. Lembra que eu te falei que os pilares vão se interligando? Lembra disso? A primeira coisa que eu faço quando eu pego uma escultura para fazer é observar a referência e tingir a massa da cor da pele da pessoa que eu quero modelar. E aqui vão 2 dicas legais para você. Você sempre tem que pensar na hora de tingir a sua massa da cor de pele, que ela tem que ficar de 1 a 2 tons mais claro que a sua referência. Por quê, Carol? Porque depois você vai sombrear. E se você deixar a massa exatamente igual à cor da pessoa, na hora do sombreamento ela vai ficar muito escura. E tem mais uma coisa. Depois que a massa seca, ela tende a ficar um pouquinho mais escura, tá? Do que quando ela estava molhada. Eu acho que vocês já devem ter passado por isso. Por isso já anota aí também. Sempre deixa a sua massa 2 tons mais claros que a referência, de 1 a 2 tons. Outra dica é o seguinte. Quando você for tingir a sua massa, sempre mistura com um pouquinho de branco. Não importa qual a cor da pessoa que você vai fazer. Isso porque, gente, a tinta branca ajuda a uniformizar a massa. Quando a gente vai enxertando massa na nossa peça, a tendência é que ela fique cheia de marquinhas, sabe aqueles risquinhos? Então, e o fato de você usar tinta branca no tingimento impede ela de ficar toda marcada, diminui muito isso. Então, o passo 1 da pintura é tingir a massa antes de começar. O passo 2 da pintura é separar as tintas que você vai usar. Primeiro você observa a pessoa que você vai fazer, tá? Gente, de verdade, ninguém nunca é de uma cor só. Por exemplo, não tem como você fazer uma pessoa usando só rosa, ou só branco, ou só marrom. Você sempre vai usar alguns tons para fazer a pele da pessoa. Existem vários atalhos que a gente pode usar aqui, tá? Mas, por uma questão de tempo, eu vou te mostrar o meu processo com algumas fotos que eu separei aqui para mostrar para vocês, tá? Por exemplo, olha essas fotografias. Observa a quantidade de cores que essa pessoa tem na pele dela. Eu chutaria no mínimo umas 3 cores para ela. Então, o passo 2 é separar as cores que você vai usar para fazer a pintura, tá?
é a cor rosa, é a cor marrom, é a cor ocre, o branco, tá? A gente sempre vai testar as paletas de cores. Se olhar esse rosto mesmo, eu usaria esse que vai aparecer agora, peraí. Eu usaria o tom marrom, eu usaria um tom ocre, eu usaria um tom rosa, eu faria um processo de iluminação com o branco, tá? Então dá uma olhada no tanto de cor que a gente pode usar para fazer uma pele. Olha que incrível isso! Então, o passo 2 é separar as cores que você vai usar para fazer o tingimento ali da sua massa na cor pele da pessoa que nunca tem uma cor só, tá? Agora, o passo 3. Agora nós vamos começar o processo de pintura em si. Eu uso 2 tintas para pintar, basicamente, que é tinta aquarela e giz pastel seco. Não se pode ser giz pastel a óleo, não dá certo, tá? Se você não tiver aquarela, por exemplo, você pode usar tinta acrílica. Ou se você não tiver tinta acrílica, você pode usar tinta guache. Mistura com um pouquinho de água, ela vai ficar aguada igual a aquarela. Só não usa tinta de tecido. A tinta de tecido, quando seca, fica tipo um plástico, sabe? E aí quando você passa o dedo na peça, ela sai tudo, fica horrível. Então, não usa tinta de tecido. Como o nome já diz, né? Ela é feita para pintar tecido. E uma coisa muito importante de lembrar é que para pintar a peça, ela já tem gente que está totalmente seca. Eu vejo muita gente tentando pintar a peça molhada e não dá certo. Porque quando você vai passar o pincel assim, ó, ela vai riscar todo o biscuit, vai marcar, vai ficar borrado e não vai ficar bom. Deixa a peça secar, tem que ter paciência. Quando você for pintar, comece pelas tintas que são molhadas, tá? Por exemplo, eu uso aquarela e giz pastel. Primeiro eu uso a aquarela e depois eu uso o giz pastel. E sempre vai pintando primeiro com os tons mais claros e depois vai escurecendo a sua peça. Ó, nesse exemplo dessa foto aqui, que eu vou mostrar pra vocês, eu começaria, por exemplo, com um tom meio um marrom claro misturado com um pouquinho de ocre e um pouquinho de rosa. Eu faria um processo, cuida muito com amarelo, tá? Ocre é diferente de amarelo. Eu faria um processo de clareamento nesse rosto com uma cor branca. Eu abusaria da cor marrom com um rosa, que é um tom de pele que parece que é um tom escondido na pele dela. Então, eu faria esse processo de pintura, tá? Esse seria o processo de aquarela na peça. E aí, agora a gente entra, a gente recapitula que o passo 4 é fazer a pintura com a tinta molhada, aquarela, tá? E o passo 5 da pintura é fazer o sombreamento com o giz pastel seco. Gente, depois da gente fazer todo esse processo, eu vou fazendo a parte de sombreamento na escultura. Sempre observando luz e sombra da referência, tá? Observa as partes mais profundas do rosto da pessoa, como, por exemplo, a profundidade dos olhos aqui nos cantinhos, sabe? O risquinho da narina, a entrada da narina mesmo, que aparece quando a gente fala, ó. O risco que forma o sorriso e por aí vai, tá? Então, sempre observa todos esses detalhes, profundidade, luz e sombra, que isso com certeza vai dar um diferencial na sua escultura. Trabalha com a tinta molhada primeiro, depois com a tinta seca. Tinja a pele no tom da pele da pessoa, tá? Deu para entender? Então, esse foi o nosso 6º pilar. A pintura da nossa escultura. Você consegue ver como que não tem mistério? Tá vendo como que não tem segredo? A questão é só ter uma organização, sabe? Tem uma lógica para seguir. É muito mais simples do que parece. As pessoas pintam um bicho de 7 cabeças e não é. Existe um roteiro. Quando você segue esse roteiro, a coisa acontece. E acontece muito, muito, muito bem, tá? Gente, biscoito humanizado é fácil. Você só nunca tinha tentado desse jeito que eu tô te mostrando hoje, tá? Beleza? Tá bom? Agora que você sabe como fazer a confecção da peça, o passo a passo, agora que você já sabe todos os pilares para fazer humanizado de forma fácil, eu quero falar sobre vendas, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat e a gente entra na parte de vendas. Fica ligada!
Como faz o sombreamento? Amor, com giz pastel, tá? Com giz pastel. Você faz giz pastel seco, não pode ser a óleo, não pode ser a óleo, tá? Senão vai ficar uma caca. Não vai dar certo. É assim que faz o sombreamento. Que giz é esse? O giz pastel, meu amor, você compra em papelaria, você compra em sites. Eu vou postar depois no meu history o giz, tá? Pra vocês darem uma olhadinha. Eu não trouxe ele aqui agora, eu não consigo mostrar, tá bom? Gente, agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre vendas. Então, relaxa, respira e vamos lá! Eu quero falar pra você como que você vai faturar 3.000 por mês. É possível? É possível. Olha, com certeza existe muita coisa que a gente pode fazer para melhorar cada dia mais as nossas vendas, tá? Mas eu quero deixar super claro que a venda também não é um passe de mágica, sabe? Não é assim. E na hora de vender também não existe o pulo do gato ou um segredo misterioso que você vai fazer, sabe? E também não é do dia pra noite que você vai começar a vender igual água. Eu tenho que ser sincera. Na verdade, o primeiro passo para virar o jogo e vender mais, você já sabe. E o que é? Melhorar a qualidade do seu trabalho. Isso porque, melhorando o seu trabalho, automaticamente, o valor que você pode cobrar por ele já aumenta junto ali, entendeu? E quanto mais você pode cobrar por uma peça, mais perto você fica dos 3.000 por mês. Eu vou te dar um exemplo. Lá no comecinho, gente, eu cobrava R$80 por um trabalho meu. R$80. Ou seja, para faturar 3.000 por mês, eu tinha que vender umas 38 esculturas. Mais ou menos isso, né? Cara, nem se eu trabalhasse 24 horas por dia, eu conseguiria fazer essa quantidade de peça. Isso porque um trabalho humanizado não é igual um biscoito de forminha que todo mundo faz. Então, o que eu precisei fazer foi o quê? Aumentar o preço do meu trabalho. E para isso eu tive que ir aumentando, claro, proporcionalmente a qualidade dele. Porque a gente tem que ser justa, né? E hoje o meu preço mais baixo por uma escultura humanizada é R$457, tá? Ou seja, fazendo 7 esculturas em um mês, eu já fecho esse valor. Você tá entendendo a lógica? Quanto mais você for capaz de aumentar o preço do seu trabalho, mais você vai conseguir ganhar. E, eu sei, Carol, isso pode soar meio óbvio, mas eu preciso falar isso porque muitas vezes a gente não evolui, a gente não consegue viver os nossos sonhos porque não consegue perceber o óbvio, tá ali na nossa cara, sabe? Quase trombando na gente. Vou fazer uma analogia pra vocês. Tem uma frase que diz que é preciso sair da ilha pra ver a ilha. Aqui é a mesma coisa. Eu tô falando de uma coisa que talvez você já saiba, que tá dentro de você, que já tá ali no seu coração batendo. Mas mesmo assim, você precisa ouvir de outra pessoa para conseguir sacar isso, entende? Mas como eu disse, gente, não é um passe de mágica. Não é um passe de mágica. Para vender, tem que ter consistência no dia a dia. E com o passar do tempo, você vai conseguir chegar nesse valor, tá? E depois que você fizer esse faturamento, você nunca mais vai desfazer isso, porque você aprendeu o processo. Agora é só replicar todos os meses. O segundo passo para conseguir vender mais e alcançar os 3.000 é ter mais de um produto. Só vou recapitular o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? Melhorar o nosso trabalho. E o segundo é ter mais de um produto, tá? Talvez você já tenha me ouvido falar algumas vezes que eu não acho legal trabalhar com várias coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo, tá? Fazer lembrancinha de biscuit, laço, caixa de MDF, caneca, escultura humanizada, amigurumi, crochê. Gente, pode não parecer, mas isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, tá? Eu sei que pode não parecer. Isso é uma armadilha terrível. Acontece que fazendo isso, você não consegue ficar excelente em nada. Você pode até fazer um trabalho bonitinho aqui, mas nada que enche os olhos do cliente, que desperte o desejo de compra. Tá entendendo o que eu quero dizer pra você? Quando eu digo ter mais de um produto, é o seguinte, eu vou dar um exemplo com valor
para ficar mais fácil de entender, tá? Ó, por exemplo, você vende uma escultura por R$ 200 e uma caneca que custa 120. E ao mesmo tempo, por exemplo, ó, tô falando tudo de biscuit, tá? Escultura de R$ 200, uma caneca personalizada de 120. E ao mesmo tempo você tem um produto que custa R$ 60. Eu mesma aqui no ateliê faço isso, com outros valores mais fácil. Mas lembrando que todos os produtos têm que haver um com o outro, tá? Tipo assim, ó, a escultura de biscuit, a caneca de biscuit e o terceiro produto também de biscuit. Pode ser, por exemplo, o pet, tá? E como que isso vai te ajudar a vender mais? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que você consegue dar uma opção para o cliente, que não consegue, no primeiro momento ali, comprar o seu produto principal com um valor maior. Às vezes a pessoa não consegue pagar R$ 200 no momento, por exemplo, mas consegue pagar 120. E mesmo que ela não consiga pagar 120, talvez ela consiga pagar 60 e você não perde a venda, tá? Ah, Carol, mas R$ 60 é muito pouco? Beleza, mas um desse por dia já é R$ 1.800 no mês. Ou seja, mais 1.200 você já inteira os 3.000. Tá entendendo a sacada? Então, beleza? Esse motivo é para ter mais variedade, para o cliente não sair de mão abanando. E eu tenho certeza que assim você vai aumentar suas vendas também. Tudo no mesmo nicho, tá? O segundo motivo é fazer uma venda casada e aumentar o valor total da venda. Você sempre tem que tentar aumentar o valor total da compra do seu cliente ali. E como que eu faço isso, Carol? Dando um valor mais alto? Não. Você faz isso oferecendo mais produtos que tenham a ver assim com aquilo que a pessoa está fazendo ali com você, sabe? Digamos que ela comprou uma escultura dela, do marido e do filho, por exemplo, tá? Uma coisa que você deve obrigatoriamente fazer para sua cliente é oferecer algo a mais para ela. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês. Você vai falar assim para sua cliente, ó: fulana, eu trabalho com canecas também. Pensa que lindo que ia ficar se além das esculturas personalizadas, você também tivesse as canecas personalizadas com o rosto de cada um da sua família? Imagina que legal você tomar o seu cafezinho da manhã com uma caneca que tem literalmente a sua cara. Fala pra ela que você fecha um pacote e parcelado em 12 vezes ela vai pagar o quê? R$ 25 a mais? E que fechando esse pacote, por exemplo, você vai dar um brinde super especial pra ela. E o que vai ser esse brinde? Aquele seu outro produto mais barato, que o custo de produção vai ser mais baixo. Gente, isso vai agregar muito valor para essa sua cliente, eu tenho certeza. Ou seja, no nosso exemplo de R$ 200, você ia fazer uma venda de R$ 600 com as esculturas. Mas agora, oferecendo mais coisas para sua cliente, você faz uma venda de R$ 960. Isso é só exemplo, tá? São valores e exemplos. Eu tô falando de valor aqui só para ficar tipo mais fácil de visualizar e entender, sabe? Mas nesse exemplo, com mais 2 clientes desses, você já quase fecharia os 3.000, que é o nosso objetivo. E aí eu sei que nesse momento pode estar passando muita coisa na sua cabeça. Tipo assim, ah, beleza, Carol, como que eu consigo esses clientes? É aí que a gente passa pro passo 3 para conseguir faturar R$ 3.000 por mês, que é a divulgação do seu trabalho. Olha, nesse ponto, existem vários lugares para divulgar o seu trabalho. Por exemplo, Marketplace, plataformas como Facebook, Elo7, OLX, Mercado Livre, ter seu próprio site, inúmeros. Mas hoje, eu quero focar no Instagram, para você ver como que não é complicado, tá? Porque para as pessoas comprarem de você, elas têm que saber que você existe, que você tá ali. E para que elas saibam que você existe, você tem que postar conteúdo. Não tem jeito, tá? Não tem como fugir disso. Você precisa postar todos os dias. Uma outra coisa é que você não fica tentando vender no seu feed. Você posta a foto do seu trabalho, mostra os detalhes em uma foto muito bonita, muito atraente, muito atrativa e coloca o link na bio do seu Instagram. No máximo que você pode colocar na descrição é dizer que para quem quer mais informações, tem um link lá na sua bio. Posta o seu processo de construção da sua peça quando estiver bem bonitinha.
Faça vídeos dando dicas de como conservar aquele trabalho que você faz. Faça vídeos falando como uma peça pode servir de topo de bolo para casamento, para aniversário, por exemplo. Faz vídeos falando sobre o tamanho das esculturas e relacione isso com um benefício para o seu cliente. Enfim, o que eu quero dizer é que você tem que fazer conteúdo. Não tem como fugir disso. A rede social, o Instagram, assim, especificamente, sabe? Serve para as pessoas verem coisas que se interessam. Ninguém gosta de ficar vendo um folheto de venda cheio de foto mal tirada o tempo todo. Não dá. Agora, se tem uma coisa que eu posso dizer que tem a capacidade de dar um turbo na sua divulgação, é fazer os anúncios pagos. E, gente, isso não é um gasto, e sim um investimento, tá? Aí sim, no anúncio você vai colocar sua intenção de venda direta ali, sabe? Sem ter que esconder nada. Porque quando eu falo de anúncio, eu não tô falando de clicar, por exemplo, naquele botãozinho azul que fica, sabe, embaixo da foto do Instagram, e impulsionar a publicação. Eu tô falando de conhecer quem é o seu cliente de fato. Entrar no gerenciador de anúncios do Facebook e fazer uma publicação. Ó, eu fiz esses dias uma publicação impulsionada para vender esculturas, né? Eu investi R$28 em um anúncio e o outro anúncio eu investi R$30. Aí você pode me falar assim, ah, Carol, mas é muito dinheiro. E eu vou te contar que não é. Sabe por que não é? Porque dessas duas publicações que eu fiz, 52 pessoas vieram falar comigo. Ou seja, 52 pessoas agora conhecem o meu trabalho e têm a intenção de compra. Dessas 52 pessoas, eu posso afirmar com certeza que eu fechei 2. Claro que com o tempo mais acabam fechando, porque certas pessoas ficam semanas e semanas conversando para depois fechar. Mas enfim, 2 pessoas compraram minha escultura que custa R$457. Isso quer dizer que eu investi R$58 para faturar R$914. Tá vendo como que não é muito? É claro que para quem está começando hoje é um pouco mais difícil fazer isso. E esse passo dos anúncios assim não é obrigatório, tá? Fazendo uma parte de divulgação consistente no seu Instagram, que eu te falei, postando bastante conteúdo com consistência, divulgando o seu trabalho de uma forma linda, em todos os lugares possíveis, a coisa já vai começar a acontecer. Ah, outra coisa interessante é que você tem que conhecer quem é o seu cliente. Eu vou dar um exemplo, ó. Digamos que, por exemplo, você faça só escultura de menina. Isso é só um exemplo, de menina, tá? Criança menina. Na hora da postagem, você vai colocar um monte de hashtag aleatória? Não! Você vai colocar mãe de menina, minha princesa, filha menina, amo minha filha. Entende? Esse tipo de coisa. Aniversário de menina. Que tem a ver com aquela pessoa com a qual você quer vender. É o seu público. É seu cliente. Tá fazendo sentido pra você? E sobre os anúncios pagos, não pira, tá? Isso é com o tempo e é extremamente fácil. A vantagem é que você consegue selecionar bem os públicos quando os anúncios pagos, né? Por exemplo, ó, eu posso anunciar para pessoas que se envolveram de alguma forma para o meu Instagram. E eu posso anunciar por interesse, digamos que eu vou fazer, por exemplo, topo de bolo de noivinhos. Eu anuncio para pessoas que têm interesse em casamento. Se eu tiver uma lista de clientes, eu peço para o Facebook achar para mim pessoas que são parecidas com esses clientes que eu tenho na minha lista. Entende? Essa é a vantagem dos anúncios. É algo mais aprimorado. Mas como eu disse, fazendo todos os outros passos já é o suficiente para começar a fazer a coisa acontecer. Só tenha em mente que os anúncios são um turbo na sua caminhada. Bom, vamos lá. Vamos fazer um resumo para a gente não se perder. Eu sei que é bastante coisa. Para vender 3 mil por mês, o que a gente faz? Passo 1. A gente anota aí. Melhora o nosso trabalho. Passo 2. Ter mais de um produto no mesmo segmento. Passo 3. Ter uma divulgação consistente. Postar o seu trabalho no máximo de lugares possíveis. E como um bônus ainda fazer anúncio pago. Carol, tem mais coisa que eu posso fazer? Claro que tem, né, minha gente? Tem estratégia para aumentar a sua audiência e não aquela palhaçada de ficar seguindo e seguindo as pessoas, tá? Coisa de quem trabalha sério mesmo, que é profissional. Tem estratégia para aumentar o fechamento das vendas também. Tem várias outras coisas que a gente pode fazer.
Mas hoje eu tô focando no que é mais importante para você, no suprassumo, aquilo que vai fazer diferença na sua vida, tá? Esse é o meu objetivo aqui, é fazer diferença na sua vida, tá? Eu quero que você saia daqui hoje com uma outra perspectiva. Travou! Por isso eu tô focando nos 80% do negócio. E para fechar a parte de venda que eu tô explicando para você, eu quero te falar sobre como aumentar a sua taxa de fechamento, tá? Uma coisa que é normal é que várias pessoas venham pedir orçamento, mas poucas fechem. Isso é completamente normal, acontece com todo mundo. E quanto mais você aumenta o preço das suas peças, isso tende a acontecer um pouco mais, tá? É normal. Mas mesmo assim, vale a pena. Porque digamos que, por exemplo, você vende uma peça a R$80. 30 pessoas vêm falar com você e 10 feche. Ou seja, você vendeu R$800, certo? Agora digamos que você venda uma peça a R$300. As mesmas 30 pessoas vieram falar com você, mas apenas 5 fecharam. Ainda assim você vendeu R$1.500. Ou seja, quase o dobro em dinheiro, fechou na metade em quantidade de peça. A forma como falamos com os nossos clientes influencia diretamente no resultado final da venda feita ou não. Muitas artesãs agem de uma forma que parece que estão fazendo um favor para o cliente. Mas, gente, isso não é verdade. Nem você está fazendo um favor para ele e nem ele está fazendo um favor para você. Vocês estão tendo uma relação comercial. E como qualquer relação, ela exige respeito e entendimento, tá? Aqui a sacada é o seguinte. Primeira coisa, não demore horas e horas para responder o seu cliente, tá? Isso é péssimo, péssimo. Segundo, trate seu cliente com carinho, afinal ele está tornando o seu sonho possível. E o terceiro, trabalhe com o máximo de meio de pagamento possível, não tem apenas uma forma de pagamento, tá? Você tem que trabalhar com transferência, boleto, cartão de débito, cartão de crédito, parcela no máximo de vezes possível. Isso daqui é interessante até quando você vai passar o orçamento, porque aí você não precisa, por exemplo, falar assim, ficou R$500. Você fala que ficou 12 de 49, que já é um valor com uma taxa de juros para o cliente e você recebe ele ali, tá? E a sensação é melhor afinal. R$49 é o quê? Uma pizza e uma coca, não é mesmo? Mas como lei, leve com você o seguinte: trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado, caso estivesse no lugar dele. E sempre dê o valor parcelado. E se quiser, pode até dar um descontinho ali, uns 5% no pagamento à vista. Mas sobre esse à vista, é importante falar que o desconto é para o pagamento antes da confecção da peça. Se a pessoa não quiser, tudo bem. Aí é ou parcelado ou 50% do valor para começar a fazer a peça e 50% na hora da entrega, gente. Isso evita muita dor de cabeça, porque senão a pessoa some e você fica com a peça lá parada, tá? Isso já aconteceu comigo e eu já perdi dinheiro assim, tá bom? Então, se cuida nisso aí. Enfim, esse é o último passo do método 543 de biscuit humanizado. E é dessa forma que você vai ser capaz de evoluir em apenas 4 meses o que você evoluiria em 5 anos. E aplicando todos esses conceitos de venda que eu te falei, que você vai conseguir alcançar essa marca dos 3 mil. Que, aliás, gente, esses 3 mil é um marco, um alvo, mas nada impede que você fature mais do que isso, porque é possível, é sim. Mas, enfim, como você viu, eu te dei toda a base do meu método, eu te mostrei todo o passo a passo para você aplicar. Mas como eu te falei várias vezes ao longo dessa nossa super aula, o meu tempo aqui, infelizmente, é muito limitado. E eu preciso de várias aulas para te mostrar cada um desses pilares. E eu preciso filmar o processo da confecção da peça e te mostrar como se faz, como se aplica. E nesse tempo que eu tenho aqui, é impossível. E eu te entreguei o máximo que eu consigo com o tempo que eu tenho. E se você quiser ir lá e aplicar tudo sozinha, tudo bem, tá? A base você já tem. Como eu disse, por conta do tempo, eu não consigo me aprofundar em cada detalhe, tá? Mas você com certeza pode tentar.
Mas você lembra daquela super oportunidade exclusiva que eu falei pra você lá no começo? Tá, chegou a hora de mostrar pra você que tá comigo aqui até o final e que quer a minha ajuda e a minha experiência nessa jornada, qual é essa super oportunidade. Nesse momento, depois de ter visto toda a base do método 543, eu tenho uma oferta para te fazer. Eu quero pegar na sua mão e te ensinar a aplicar todo esse método em detalhes. Eu quero abrir com você o passo a passo para que você consiga, assim como eu, fazer lindas peças em biscuit e viver exclusivamente disso, se esse for o seu sonho. Sabe? Eu quero oferecer para você o curso completo do método 543 em detalhes. E esse não é mais um cursinho de biscuit. Esse é o último curso de biscuit que você vai fazer na sua vida. Isso porque depois desse, você não vai mais precisar de nenhum. E não importa o estilo de biscuit que você quer fazer, tá? Não é mais um daqueles cursos que você aprende, por exemplo, a fazer um palhacinho e meia dúzia de enfeite. E para aprender mais, você tem que comprar o próximo curso. Péssimo, né? Aqui não é assim. Eu quero te oferecer desde a base da modelagem em biscuit até o nível mais avançado, tá? E como que vai funcionar esse mega curso, Carol? Esse mega curso completo? Todo o curso foi pensado para que você consiga concluir em 16 semanas. E cada parte do curso vai sendo liberado conforme o passar das semanas, tá? Isso porque eu não quero que aconteça com você o que acontece com a maioria das pessoas que compram um curso, assiste tudo e não aplica nada do que foi ensinado. Não, eu não quero isso para você. Eu quero que você assista, que você aplique, assista, aplica, assiste e assim por diante, tá? Por isso, na semana 1 desse nosso super curso, eu vou te dar toda a base de como ele vai funcionar. Eu vou te mostrar como se organizar para você conseguir estudar, mesmo que seja uma pessoa atarefada. Você vai aprender todos os princípios do humanizado, o que vai fazer com que você comece quilômetros na frente da maioria das pessoas que tenta fazer um biscuit humanizado. Você não vai ter aquele problema de se sentir perdida na hora de fazer a sua peça, porque você vai ter os princípios te norteando ali. Além disso, nessa primeira semana, eu vou te ensinar a criar um olhar de artista. E o que seria esse olhar de artista? Acontece que muitos dos nossos erros na modelagem acontecem porque não sabemos observar uma peça, um trabalho, um desenho ou qualquer coisa artística. No nosso dia a dia, nós aprendemos a olhar as coisas, mas não como um artista. E essa série de aula vai fazer com que você comece a enxergar os seus erros. Vai fazer com que você consiga traduzir em arte aquilo que você está vendo. O fato é que existem 5 elementos básicos de observação: linhas, traços, espaços, formas e planos. E isso, gente, é super fácil de aprender. Eu só preciso de uma aula exclusiva para te ensinar isso. E claro, o ambiente certo, né? Todo esse conhecimento vai ficar muito mais fácil acertar na hora da modelagem. E aí você vai parar de cometer aqueles erros bobos, sabe? Aqueles erros que você nem sabe o que está errado, mas sabe que tem algo errado. Então, depois dessa série de aulas, diga adeus a esses erros, tá? Durante a semana 2, 3, 4 e 5, você vai começar a caminhar para o humanizado. Tudo que vai ser feito nesse curso será em passos, em níveis e estágio. Faz muito sentido pensar que uma criança nasce, aí ela aprende a falar as primeiras palavrinhas, depois ela aprende a engatinhar e depois aprende a ficar de pé, né? Logo em seguida começa a dar os seus primeiros passos e por último começa a caminhar. E só depois dessa caminhada, depois de algum treino, ela começa a correr e a pular de fato. Acontece que tudo na nossa vida é feito em estágios e nós temos que obedecer isso. Nós temos que usar essa natureza ao nosso favor e não lutar contra ela, tentando correr e pular se ainda nem conseguimos ficar de pé. Então, o que acontece? Nessas 4 semanas, nós vamos estudar um cartoon humanizado. Digamos que seria um desenho com vários elementos humanos, tá? Isso vai dar uma oportunidade de colocar em prática os aprendizados de observação, tá? Vai treinar as suas mãos, vai treinar os seus olhos agora de artistas, né? A sua percepção.
e vai te deixar um passo mais próximo do humanizado. Isso porque o modelo cartoon é ainda mais fácil que o humanizado, mas mesmo assim ele te dá uma ótima base de proporção, tá? E vamos ter a oportunidade de colocar em prática tudo que foi falado aqui hoje, tá? Além de que, dentro de poucas semanas, você vai ter a sua primeira peça já concluída. Então essa é a melhor introdução ao humanizado que você pode imaginar. Agora que nós já colocamos o pé na água, que já sentimos a temperatura, nós vamos dar mais um passo rumo ao humanizado de sucesso, tá? Agora nós vamos fazer uma escultura pré-humanizada. Carol, o que é uma escultura pré-humanizada? Não é a mesma coisa que o cartoon? Não, na verdade, não é a mesma coisa. Acontece que o cartoon é um desenho com vários elementos humanos, mas mesmo assim, a nossa referência vai ser um desenho, né, para o cartoon. Já na escultura pré-humanizada, a nossa referência vai ser uma pessoa real mesmo. Porém, eu vou simplificar vários elementos que eu sei que no início é um pouco mais difícil de sacar, tá? Na semana 6, 7, 8 e 9, nós vamos nos aprofundar em vários elementos humanos. Mas deixando de lado, por enquanto, questão mais profunda de anatomia. Isso vai fazer com que você tenha, por exemplo, uma escultura bastante proporcional, bastante dinâmica e muito linda, mas de uma forma muito fácil. E como bônus, você tem mais uma escultura confeccionada de forma fácil. Se no primeiro nível foi a parte que você aprendeu a engatinhar, aqui é a parte que você vai aprender a ficar de pé. Vai aplicar novamente todos os pilares de análise, estrutura, blocagem, fixação, pintura. Vai aprender a fazer roupa, cabelo, de mais de um tipo e várias outras técnicas avançadas. Mas só que tudo isso de uma forma muito simples e descomplicada para nos prepararmos para o próximo nível. Nas semanas 10, 11, 12, 13, 14, nós vamos começar a andar de verdade. Vamos fazer o tão aguardado biscuit humanizado. Aqui nós aplicaremos todos os fundamentos aprendidos durante as semanas que se passaram. Aqui nós vamos colocar o corpo todo na água. Depois dessas aulas, você não vai acreditar que uma coisa tão simples um dia te causou tanto medo. Aqui vamos estudar tudo o que você precisa para fazer o biscuit humanizado de sucesso. Vamos aprender tudo sobre o crânio, o esqueleto, sobre os músculos, mas sem aqueles termos complicados de anatomia que confunde a cabeça, sabe? Sem dificuldade, sem complicação. Em poucas semanas você vai ter feito a sua primeira escultura humanizada. Vai aprender todos os elementos do rosto, o que vai te ajudar a desmistificar uma parte que as pessoas acham tão difícil. Vai aprender tudo sobre proporção do corpo humano, mas com alguns atalhos e sacadas para facilitar a sua jornada. E eu vou te ensinar como fazer roupas, por exemplo, com caimento incrível e que parecem reais para você dar ainda mais vida à sua modelagem. Além de te ensinar a fazer um cabelo de arrasar. Tudo isso para que sua modelagem alcance o próximo nível. Você consegue perceber como que eu saí do zero, desde uma pessoa que nunca pegou uma massa, conduzindo por toda uma jornada até um biscuit avançado? Percebeu como que esse caminho foi simples? Percebe que tendo um método, um passo a passo e alguém que te oriente, fica tudo mais fácil? Que pega na sua mão? Pois é, gente, é assim, mas ainda a gente tem 2 semanas pela frente. E na semana 15 e 16, nós vamos colocar o seu lado empreendedor para trabalhar. Você vai aprender tudo o que você precisa para vender os seus trabalhos. Você não vai ter que sair desse curso e comprar mais um outro curso para aprender a vender, por exemplo, de jeito nenhum. Como eu disse, esse é um super curso e muito completo. Nessas 2 semanas, você vai aprender onde divulgar o trabalho, como divulgar o seu trabalho. É muito completo mesmo. Como precificar o seu trabalho. Nós vamos acabar com aquela dúvida cruel que muitas artesãs têm de não saber como dar preço nos seus trabalhos, tá? Você vai aprender o que é um nicho de mercado e por que ele é tão importante. Isso é uma cartada de mestre e vai diferenciar o seu trabalho da concorrência. Você vai aprender tudo sobre como usar o seu Instagram para venda. E eu acredito que hoje o Instagram seja a melhor plataforma para quem quer viver de arte.
E eu vou te mostrar como usar todos os recursos que a plataforma oferece. E eu vou te ensinar como encontrar clientes, onde eles estão, como conversar com seus clientes, como aumentar a sua taxa de sucesso no fechamento das suas vendas, como que você fideliza esses clientes, como que você organiza uma agenda de pedido e tudo mais que você precisa para vender o seu trabalho. E eu não quero que você venda o seu trabalho de vez em quando, a não ser que essa seja a sua vontade. Se você falar pra mim assim, não, Carol, eu só quero vender uma peça de vez em quando, tá tudo bem. Mas se o seu sonho é viver de biscuit, você vai ter todas as ferramentas na sua mão para ser uma verdadeira empreendedora. E eu acho que você percebeu que esse é o curso de biscuit mais completo do mercado atualmente. Olha, sendo bem sincera, para que você possa ter todos esses conteúdos, você teria que fazer pelo menos uns 4 cursos diferentes. Conheço cursos hoje que falam só sobre referência e observação e custam mais de R$600. Eu conheço curso de modelagem que custa mais de R$500. Eu conheço curso de venda que custa mais de R$1.000. Olha a grana que você teria que investir. Mas eu tenho mais uma coisa para falar para você. O curso já está muito completo. Dentro desse cronograma, como eu disse, você tem tudo para sair do absoluto zero até o avançado. Ou seja, se tornar uma verdadeira artista e empreendedora. Parar de depender de outras pessoas se você for parecida comigo quando eu comecei no mundo do biscuit. Ter seu próprio dinheiro, ter uma profissão da qual se orgulhar, trabalhar em casa, perto de quem você ama, se esse for o seu sonho. Imagina, gente, você daqui a alguns anos. Eu quero que você faça esse exercício comigo. Feche os olhos por um momento. Imagina você tendo sucesso na sua profissão. Imagina você sendo reconhecida pelo seu trabalho. Imagina você tendo vários pedidos e podendo escolher aquele que você quer pegar e aquele que você não quer. Imagina você uma pessoa totalmente independente. Imagina você podendo trabalhar com o que quer, a hora que quer, sem chefe, sem ninguém te dando ordens. Isso parece maravilhoso, não é mesmo? E eu posso te dizer que isso é sim maravilhoso. Eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando quanto que isso vai custar. Mas antes de eu te falar, eu ainda quero fazer mais um complemento. Como você pode ver, esse curso já está mega completo, mas eu ainda tenho mais alguns bônus pra você, porque Carolzinha é assim mesmo, né? Eu tenho 5 bônus que eu vou revelar agora e mais um bônus secreto. E não são coisas só pra encher linguiça, tá? Não são. São bônus incríveis. Incríveis de verdade. O meu primeiro bônus pra você é o meu feedback pessoal. Isso porque eu acredito que se existe algo que acelera muito o caminho do artista iniciante, é uma pessoa mais experiente, corrigindo as peças e mostrando o que tá bom, o que pode ser melhorado, tá? Por isso, durante 4 meses eu vou corrigir as peças. Vai funcionar assim. Você vai poder mandar até 2 peças por semana para correção. Seja ela um bracinho, uma mão ou qualquer outra coisa que esteja dentro do curso. E uma vez por semana eu vou corrigir em vídeo e subir esse vídeo na plataforma, para que todos aprendam uns com os outros e melhorem cada vez mais. E eu quero deixar bem claro que isso não é obrigatório, mas eu aconselho fortemente que você aproveite esse bônus para evoluir ainda mais na sua modelagem, tá? Agora eu vou revelar para você o meu segundo bônus. Na minha opinião, a segunda coisa que pode acelerar muito o seu caminho é estar do lado de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Eu tenho um sonho e eu vou tornar esse sonho realidade ao longo do tempo. Eu vou criar a maior e mais completa comunidade de biscuit do Brasil. Por isso, o meu segundo bônus para você é te oferecer a oportunidade de fazer parte dessa comunidade. Mas veja que não é só mais uma simples comunidade. É o melhor ambiente que existe para aprender biscuit e desenvolver muitas habilidades artísticas. Isso porque todas as pessoas lá dentro terão o mesmo objetivo. E a cada dia nos ajudaremos cada vez mais e cresceremos cada vez mais juntos, tá? Por isso, meu segundo bônus para você é a comunidade que será a maior e mais completa comunidade de biscuit do Brasil. O meu terceiro bônus para você é que eu vou te ensinar a fazer mais uma peça completa. Depois de ter feito todo o curso, você será capaz de fazer qualquer peça que você quiser.
Mas como muita gente sempre me diz, me pede, né? Eu vou ensinar um bônus da escultura humanizada da N, do início ao fim, com cenário e tudo. Ou seja, você vai poder acompanhar mais uma peça completa para praticar ainda mais a sua modelagem. E não só isso, tá? Meu quarto bônus para você é um lindo casal de noivinhos para topo de bolo. Sim, isso mesmo. Você vai poder acompanhar do começo ao fim a confecção de um casal de noivinhos humanizado. Vai aprender a fazer o terninho, o vestido da noiva, a decoração e tudo mais. Isso porque os noivinhos têm algumas particularidades, como poses, elementos e algumas outras coisas que, se você quiser entrar nesse nicho de festa e casamento, é muito importante saber, tá? Então você vai acompanhar mais essa confecção. No quinto bônus, você vai aprender a fazer uma linda caricatura. Aqui é aquela parte que você aprende a correr ao invés de caminhar. Para quem quer dar esse passo a mais e aprender a distorcer a realidade, é aqui que você vai aprender tudo, do início ao avançado, sobre caricatura em biscuit. Fora que nós ainda vamos ter lives periódicas de acompanhamento. Inclusive, no dia 2, quarta-feira que vem, nós já vamos ter a nossa primeira live. A live de abertura do curso, tá? Eu não vou ser aquelas professoras que vendem um curso e some depois, de jeito nenhum. Eu não aceito isso, isso não é do meu caráter. E eu quero estar ao lado de cada um de vocês nessa jornada. Eu quero acompanhar você em todo o processo. Agora me fala uma coisa. Eu quero que você mentaliza. Na sua opinião, quanto custa para ter o acesso a todo esse material? Quanto custa sair do zero na modelagem até um nível avançado, confeccionando lindas peças humanizadas com passo a passo totalmente descomplicado? Quanto que vale um curso completo que te ensina tudo sobre venda, organização, prospecção de cliente, fechamentos de encomenda? Ou seja, um curso que te torna uma verdadeira empreendedora. Quanto vale para você ter o meu feedback pessoal, te mostrando exatamente onde e como você pode melhorar? Quanto vale para você ter todos os meus conhecimentos e poupar de cometer todos os erros que eu cometi ao longo dos 5 anos da minha jornada? Quanto custaria para você perder 5 anos tentando sem sucesso? Quanto vale para você várias e várias aulas completas sobre noivinhos? E quanto vale para você um curso de caricatura? Fala para mim. Quanto vale para você ter um trabalho que você pode fazer em casa, com seus filhos, perto de quem você ama? Quanto vale para você estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que te apoiam, que te incentivam, que te levantam? Tá bom, Carol, mas quanto tudo isso vai custar? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Como eu te disse agora há pouco, tem gente que vende curso por aí, sei lá, de referência e observação por R$600. Curso de modelagem por cerca de mais R$600. Fora que para fazer um curso sobre venda de artesanato, você paga coisa de R$700 a R$1.300. Nesse super curso do método 543, você tem as 3 coisas. Por isso eu poderia cobrar mais de R$2.000 fácil e ainda assim você estaria no lucro. Fora que ainda tem todos os bônus. Por exemplo, o único lugar que eu dou feedback hoje é na minha mentoria, que para fazer parte você paga R$250 por mês. Ou seja, por 4 meses de feedback você investiria R$1.000. E é claro, na mentoria você tem um contato pessoal comigo por WhatsApp, tem outras coisas que não vem ao caso hoje. Mas mesmo assim, seria a única forma de você ter o meu feedback pessoal. Fora a comunidade, que eu não vou nem mencionar o valor, porque o tamanho que ela terá daqui a algum tempo será um valor inestimável. Fora o bônus de como fazer a N do início ao fim, que eu nunca vi ninguém ensinando humanizado. Mas já vi curso dela em biscuit fofinho por R$150. Então, o humanizado seria no mínimo uns R$250. Fora também um curso completo de um casal de noivinho. Pessoalmente eu mesma já fiz um curso de noivinhos que não era nem de perto tão completo e com tanta qualidade quanto esse, paguei na época R$250. Isso quer dizer que um curso completo de noivinhos como esse, você pagaria no mínimo R$450. E tem mais ainda o bônus da caricatura, né? Quando eu estava tentando decidir quanto custaria o meu curso, eu procurei cursos de caricatura em biscuit e achei apenas um no valor de R$500.
Agora vamos fazer a conta dos valores para você só ter uma ideia. O curso completo de biscuit mais o curso de vendas que fazem parte do método 543, R$2.000. 4 meses de feedback, R$1.000. Curso da N do início ao fim, R$250. Curso de casal de noivinho, R$450. Curso completo de caricatura em biscuit, R$500. Total do pacote completo, R$4.200. Você pagaria R$4.200 para ter esse curso. Eu disse pagaria porque eu nunca poderia cobrar esse valor de você. Não que eu ache injusto, mas a minha intenção é te ajudar acima de tudo, tá? Por isso o valor normal desse curso é R$947. Pensa só quando você estiver vendendo a sua escultura pelo valor que eu vendo a minha, a R$457. Com 2 vendas você fez o curso. Mas olha bem, hoje eu também não vou te cobrar esse valor. O valor que você vai investir hoje é tão ridículo, é tão baixo, que eu tô até com vergonha de falar. De verdade. E eu só vou fazer esse valor por um motivo. Porque essa é a primeira turma desse curso. E eu não quero que o preço seja uma barreira para as pessoas que querem se comprometer e querem evoluir na modelagem humanizada. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui mesmo. Você nunca mais vai ver esse curso com esse preço, tá? E muito provavelmente nem com todos esses bônus, porque seria insustentável ao longo do tempo dar feedback para tantos alunos. Eu não teria tempo para fazer isso. Não teria como. Exclusivamente a primeira turma do método 543 vai investir 12 parcelinhas de R$39,58, tá? Mas para aqueles que são comprometidos, que não vão ficar procrastinando, somente nas primeiras 24 horas, o investimento vai ser bem legal. Vai ser 12 vezes de R$28,49, tá? Menos de R$1 por dia, para ser mais exata. Você vai investir 95 centavos por dia para mudar a sua vida completamente. No curso mais completo do Brasil sobre biscuit e venda de artesanato como um todo. Fala pra mim, o que é que você faz hoje com 95 centavos? Gente, você não compra nenhuma coca de latinha mais nesse valor. E é por isso que eu disse que eu tava com vergonha de falar quanto que esse curso ia custar. Gente, não tem pegadinha, não tem letra miúda, tá? E eu quero deixar bem claro que essa é a última vez que você tá vendo esse curso com valor tão baixo. Principalmente para quem se comprometer até as 23h59 de sexta-feira. Agora tem 2 coisas que eu quero te falar. Lembra que eu te falei que um dos segredos para vender mais é ter mais de um produto? Lembra que eu te falei que eu tinha um bônus secreto? Pois é, esse bônus é para te ajudar com isso. Se você está disposta a se comprometer com o seu futuro e fizer isso nas próximas 48 horas, ou seja, até as 11h59 de sábado, você leva um bônus completo sobre canecas. Ou seja, você adquirir um curso nas primeiras 24 horas, você ganha um super desconto mais o bônus de caneca. E se por algum motivo você não conseguir nas primeiras 24 horas, mas conseguir entre as primeiras 48 horas, você leva totalmente de graça o curso de caneca em biscuit, que teria um valor de R$497. Eu digo teria porque ele não está disponível em lugar nenhum, tá? Esse curso é só para bônus, para complementar a nossa turma. E eu quero deixar uma coisa bem clara, gente. Apesar do curso base ter essa duração de 4 meses, o seu acesso é totalmente vitalício. Isso significa que você paga uma vez só na vida e pronto. Até porque esse mega curso foi todo projetado para todos, até mesmo aqueles que não têm tempo nenhum quase de estudar. Então, o acesso ao curso, ao bônus e a tudo que você vai receber é vitalício. Bom, agora eu sei que você pode estar um pouco insegura, mas é por isso que eu resolvi colocar o risco todo aqui, ó, nas minhas costas. Porque eu confio tanto, mas tanto que o meu produto é bom, eu confio tanto que você vai ter resultado, que eu resolvi fazer para você risco zero. E o que é um risco zero, Carol? É o seguinte, você vai comprar, vai usar o produto por 30 dias. Se você não gostar, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Isso é tipo você ir numa loja,
comprar um perfume, usar um monte, sair cheirosa e depois de 30 dias, se você não gostar mais do perfume, você vai lá, devolve e recebe todo o seu dinheiro de volta. Olha, como eu te disse, essa oferta nunca mais vai acontecer desse jeito. Esse preço você nunca mais vai ver. E esse ano não vai rolar mais nenhuma turma. E eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma. Isso porque, como essa é a primeira, eu quero cuidar muito bem de todo mundo que entrar aqui para gerar o máximo de resultado possível para todo mundo que estiver comigo. E o que eu tenho para te falar agora é que se você quer aproveitar o super desconto das primeiras 24 horas e o bônus das canecas, tem um link aqui embaixo da descrição do vídeo. Você pode clicar nele e ir direto para a página de venda. Digitar os seus dados lá e pronto. Ou também tem um link que está fixado no primeiro comentário. E eu vou mandar um link lá no chat também. Para qualquer um deles serve, tá? E no geral as vagas vão ficar abertas por 5 dias. Se você não quiser entrar nessa turma, tudo bem. Mas se tem uma coisa que eu posso garantir para você, é que para entrar na próxima turma, que eu não sei quando vai acontecer, o valor será maior. E você nesse momento tem 3 escolhas. Você pode continuar do jeito que tá e não fazer nada, ignorar tudo que você viu aqui hoje. Você pode tentar fazer tudo sozinho como eu fiz e cometer todos os erros que eu cometi ao longo do caminho. Ou você pode tomar a decisão de se comprometer com você mesmo e deixar eu te ajudar nessa caminhada. A escolha é toda sua. Quer fazer a melhor escolha? Clique em um dos botões abaixo, coloque seus dados e aproveite essa super oportunidade. Meus amores, essa foi a minha super aula. Muito obrigada a todos que ficaram aqui comigo. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Muito obrigada por ter passado esse tempo aqui comigo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me fazer, eu vou olhar o chat. E para quem não tem nenhuma pergunta, que sabe, que quer conquistar o futuro e alcançar o seu sucesso no Biscuit Humanizado, é só clicar no link abaixo para ser direcionado para a página de venda e colocar os seus dados lá, tá bom? Um grande beijo. Eu vou esperar mais um pouquinho aqui, ver se alguém tem alguma dúvida e qualquer coisa pode me mandar. Amor, você pode pagar no cartão, boleto, parcelado, à vista, da forma que você achar melhor, da forma que fica mais confortável para você. Pode ser de várias formas, parcelado, cartão de débito, cartão de crédito, tá? É só clicar no link e você dá uma olhadinha lá, você tem muita facilidade. Como eu expliquei para vocês, as aulas serão disponíveis semanalmente, por quê? Porque eu quero que vocês se comprometam com o estudo de vocês. Eu já tive a experiência de dar todo gravado para os alunos e ninguém assistiu, tá? Então eu não quero que isso aconteça com vocês. A gente vai ter aula semanal, a gente vai ter live periódica, vai ter a live de abertura, tá? E aí assim, a gente vai fazendo as coisas no passo a passo para que vocês realmente façam o curso. Eu não quero que seja mais um curso que você compra e esquece, tá bom? Eu quero que você faça, que você transforme a sua vida, tá? É por isso. Fico muito feliz da presença de vocês, tá? Um beijo, aguardo vocês então para transformar a jornada do Biscuit no nosso curso incrível, tá bom? Qualquer coisa me chama, tô à disposição. Beijo, 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 beijo.